Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Está começando agora mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa, finalizando o seu almoço, ou você que também está no seu expediente de trabalho. Bom dia você que está percorrendo a região serrana capixaba, seja pela BR-262 ou pelas várias rodovias que cortam os nossos municípios. Um bom dia especial também a você que nos acompanha pela nossa rádio online. A vida em sociedade nos exige muitas habilidades. O conviver em comunidade, na família ou no trabalho requer regras e contratos para uma convivência harmoniosa. No relacionamento com o outro, nós devemos sempre fazer o bem. Disso todos nós sabemos. Não sabemos? Sim, é claro que sabemos. Mas mesmo com a sabedoria do bem, o mal existe. Essa dicotomia entre bem e mal inquieta a humanidade desde sempre. Porém, a inquietação também é atual. Como lidar com o mal? As Sagradas Escrituras já nos dizem que se alguém te bater no rosto, ofereça outra face. Mas fazer o bem ainda vale a pena? Como as noções de ética e de moral podem nos ajudar nisso? Para conversar conosco sobre esse assunto, o programa Conexão recebe hoje o professor de filosofia Edson Kretler dos Santos. Professor Edson, seja bem-vindo ao programa Conexão. Obrigado, Edésio. Bom dia, queridos ouvintes. É um imenso prazer estar com você novamente para refletir sobre um tema muito atual e importante para nossas vidas. Eu que agradeço a sua presença aqui, professor. E antes de iniciarmos, nós vamos para um rápido intervalo e daqui um pouquinho a gente está de volta. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Fazer o bem ainda vale a pena? Provocações sobre a ética. É com esse tema que o programa Conexão recebe hoje o professor de filosofia Edson Kretler dos Santos. Então, professor, vamos começar a nossa conversa hoje com a seguinte pergunta: qual é a importância de falarmos sobre ética hoje em dia? Edésio, é um tema muito importante porque nós partimos do princípio que nós somos seres relacionais. Nós não vivemos de forma isolada. A nossa vida exige a presença do outro. Nós só nos completamos na presença e no olhar do outro. E no mundo cada vez mais onde existe uma prevalência do egoísmo, a violência, a exclusão, a desigualdade em vários aspectos, social, econômico, a indiferença que cresce cada vez mais entre nós, é cada vez mais importante pensar sobre o papel da ética e como pensar uma forma de vida, uma convivência que possibilite que a nossa vida seja melhor. Não só a vida individual, mas enquanto grupo. Então pensar a ética, a importância do tema da ética nesse mundo do salve-se quem puder, é de tentar pensar algumas possibilidades, algumas reflexões para pensar o que é melhor para mim e para o grupo também. Tem um conceito no Japão muito curioso, Edésio, que vale a pena trazer para reflexão para que o nosso ouvinte compreenda melhor o tema da ética. É um conceito chamado Shintsu. Para os japoneses tem um exemplo muito simples, que é o seguinte: quando você tem uma palestra, um evento, geralmente as pessoas saem mais cedo de casa, os japoneses, e ao invés de fazer como nós, que estacionamos o carro na porta do evento, quem chega mais cedo estaciona o carro bem mais longe. Por quê? Porque eles prezam pela pontualidade. Parte do princípio que quem chegar atrasado vai poder estacionar mais perto e vai chegar no horário para o evento começar em ponto. Isso significa sempre a capacidade de colocar-se no lugar do outro. E na minha compreensão, falar de ética nesse mundo desses desafios que eu citei é pensar o papel da empatia. Então, esse conceito Shintsu poderia ser traduzido para o português como amabilidade, respeito e generosidade. Falar de ética é fomentar isso de modo especial na nossa sociedade dos mais jovens, para que possamos pensar uma convivência mais saudável, mais respeitosa. E esse exemplo que eu dei do japonês é interessante porque nos ensina que quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, a vida coletiva flui melhor. Então, falar sobre ética, a importância desse tema é pensar como a minha vida enquanto Edson, enquanto sujeito, você enquanto Edésio, pode contribuir para uma convivência mais harmônica.
E professor, nós costumamos ouvir falar de ética, falar de moral, mas qual é a diferença desses dois conceitos? Essa é uma pergunta muito interessante, Edésio, porque são conceitos, embora semelhantes, têm algumas características específicas que nós devemos separar. Ética vem do grego, significa ethos, que seria a tradução de morada ou costumes. E hoje em dia nós usamos falar o termo ética como uma reflexão sobre os princípios morais. E a moral já seria a nossa, que vem do latim mores, que é os costumes e o hábito de uma sociedade. Perceba que etimologicamente são palavras muito parecidas. Ethos, costumes, moral vem da maneira de se comportar e como o homem deve, como as pessoas devem viver em sociedade. Eu gosto muito de pensar num exemplo mais concreto para que as pessoas possam entender melhor esses conceitos que às vezes são um pouco abstratos. A ética seria uma reflexão sobre os princípios da vida moral. Uma teoria. E aí envolve perguntar, por exemplo, o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. São essas perguntas que a reflexão filosófica, que a reflexão ética tenta responder. A moral já leva em conta o comportamento concreto, já seria a nossa vida, as escolhas concretas que nós fazemos enquanto indivíduo, e esse indivíduo que nunca vive isoladamente, como eu falei anteriormente, é sempre um indivíduo que vive em sociedade, em um grupo. E pensar a ética nesse contexto, e é muito curioso quando eu estou falando sobre esse tema para os meus alunos, eles pensam que a ética seria uma tabelinha pronta e acabada de certo e errado. E o professor de filosofia, o professor de ética, no caso, seria aquela pessoa que decorou essa tabela do que pode e o que não pode. Não é bem assim. É muito mais complexo, porque as relações humanas, as questões humanas, elas são bem mais complexas do que nós podemos imaginar. Se existisse uma tabela de certo e errado, pode ou não pode, se ela fosse feita hoje, nós dois aqui chegássemos num consenso do que seria o certo e do que seria o errado, essa tabela amanhã já estaria ultrapassada, porque a vida humana, as relações humanas, as relações morais, elas mudam de acordo com o tempo, de acordo com a história. E então, voltando para resumir, para ficar bem claro para os nossos ouvintes, a ética é essa reflexão sobre os princípios, sobre os valores morais que nós devemos ter e praticar para uma vida social melhor. E aí poderíamos dizer de forma poética que a ética é a arte da convivência. Como pensar uma convivência que possibilite um crescimento do potencial humano. E a moral é esse comportamento, essas ações práticas que orientam o agir específico. Nenhum povo, nenhuma sociedade consegue prosperar sem um consenso mínimo de algumas regras de conduta, de comportamentos morais. E eu gosto também de lembrar que existe uma diferença, Edésio, conceitual entre moral e moralismo. As pessoas confundem um pouco. Pensa que falar de ética, falar de bons costumes, de valores, princípios, é o mesmo que ser uma pessoa moralista. O moralista é aquele tipo de pessoa que acredita que ele tem um código de conduta exato e que todos devem submeter a esse código de conduta. Ora, isso é impossível porque ninguém é dono da verdade moral em si. Nós temos visões de mundo e essas visões servem para que nós conseguimos escolher qual é a melhor forma de se comportar. Então, querido ouvinte, moral não é o mesmo que moralismo. O moralista é aquele que pensa que tem um código de conduta e os outros devem submeter. E o curioso também nessa afirmação que eu disse, que é a diferença entre moral e moralismo, porque uma das características das pessoas éticas, das pessoas boas que nós conhecemos, é que elas não querem ensinar ninguém que elas devem serem boas. A virtude nunca é catequética. A virtude nunca quer ensinar que como o outro deve se comportar. Você é bom porque você é bom e acabou. Você não quer que o outro seja bom porque você é bom. Isso aí é você querer catequizar as pessoas. Então é essa diferença conceitual que é importante entre moral e moralismo. A ética e a moral, porque, como você disse, por que elas são importantes? São importantes para pensar as balizas, as formas de conduta que nós, enquanto sociedade, queremos crescer e acreditar. Por exemplo, que valores nós devemos priorizar, que atitudes, que virtudes devemos potencializar e que vícios, enquanto indivíduo e sociedade, nós devemos eliminar. Para assim termos uma convivência mais saudável, para que você e eu, o nosso ouvinte,
encontre a felicidade, encontre um sentido e por que viver. A ética tem essa relação também com o sentido da vida, com a felicidade, com o comportamento humano. Maravilha, professor. A ética, então, ela vai mudar de acordo com o tempo ou existe uma ética universal que atravessa o tempo, atravessa o espaço? Edésio, essa é uma reflexão interessante porque, como eu disse anteriormente, algumas pessoas imaginam que existe um código de conduta universal. Não, isso é impossível porque cada povo, cada história, cada tempo tem a sua cultura, tem as suas verdades, as suas visões de mundo, a sua religião, e isso tudo influencia no comportamento humano. Não quer dizer que existe uma diferença, isso não quer dizer que nós vamos cair no relativismo ético, que é um outro problema. Existe uma relatividade nos valores, nos costumes, de acordo com o tempo, com a história. Por exemplo, a forma de se comportar dos povos orientais não é a mesma forma de se comportar de nós do Ocidente. A visão de mundo dos gregos era totalmente diferente dos romanos. A dos romanos, dos medievais, dos modernos, da nossa forma de vida contemporânea. Então, falar de ética, falar de valores é sempre uma reflexão, sempre um recorte, é sempre no tempo e no espaço. Como eu disse anteriormente, isso não significa que agora tudo é permitido. Tudo pode ser feito, porque se não existe uma norma moral geral, universal, eu posso cair no risco do relativismo ético, aceitar qualquer forma de vida e esquecer que a ética é sempre um convívio em sociedade, é sempre uma relação eu e você. Então, eu e você, enquanto grupo, enquanto coletividade, enquanto comunidade, se nós aceitamos esse relativismo ético, nós corremos o risco de aceitar qualquer coisa como um valor moral. E nós sabemos que no decorrer da história, alguns valores nós aprimoramos porque vimos que possibilita a convivência e outros não. Por exemplo, por que eu preciso ensinar para os nossos alunos, né, você também é professor, o papel de ser gentil, de ser respeitoso, de ser solidário? Porque no decorrer da história, essas virtudes potencializam e possibilitam um convívio melhor, diferente de egoísmo, diferente da indiferença, porque isso prejudica o nosso convívio. E pensar uma ética universal é sempre um desafio. Uma das coisas que mais se aproximou dessa tentativa foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que tentou pensar alguns princípios universais para dar dignidade para o ser humano. E aí isso faz muito sentido para pensar o seguinte: alguns valores são inegociáveis, alguns valores não estão à venda, alguns valores nós não podemos negociar. E aí nós temos uma Declaração dos Direitos Humanos que pensa esses valores que seriam a base para uma vida digna. Aquilo que é liberdade, direito à propriedade, a alimentação, a educação, a segurança, são esses elementos básicos que também a nossa Constituição traz, que assegura a dignidade da pessoa humana. E isso é muito interessante, porque uma das principais mensagens também do Evangelho, que eu sempre gosto de citar, uma das principais mensagens do Divino Mestre, de Jesus, é centrada na dignidade da pessoa. Você é uma pessoa única e irrepetível e por isso você merece todas as condições morais, sociais, econômicas de prosperar, de potencializar em todos os sentidos. Não só materialmente, que nós às vezes reduzimos a grandeza moral de um indivíduo do ponto de vista ganho material, mas enquanto o seu lado artístico, sua criatividade, suas potências e seus relacionamentos, nesse sentido. E quando você pergunta sobre a questão do relativismo, né, da ética universal, como eu disse, nós não podemos cair no risco da lógica do depende, ou da lógica da regra do vale tudo. Por isso é necessário pensar valores elementares que nós não podemos abrir mão, que são inegociáveis, como eu disse anteriormente. Certo, professor Edson, nós vamos dar uma pequena pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho o programa Conexão está de volta. Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema do nosso programa de hoje é: fazer o bem ainda vale a pena? Provocações sobre a ética. Nosso convidado é o professor de filosofia Edson Kretler dos Santos. Professor, com essas perguntas a gente já começa a entender um pouquinho sobre ética, moral e sua importância na sociedade para a convivência, né? Convivência em grupo, convivência entre as pessoas. E aí vem a seguinte questão: por que muitos sabem o que é certo e mesmo assim nem todos fazem?
Você me permite, Edésio? Tem uma passagem de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, que é muito emblemática sobre justamente essa sua pergunta. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Vou repetir para que o ouvinte consiga refletir também em casa. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. É sempre esse desafio, essa escolha. Porque quando nós falamos de ética e moral, nós temos que levar em conta a questão da liberdade. A liberdade é a consciência. Só é um sujeito ético e moral aquele que é livre, aquele que escolhe agir, escolhe fazer o certo ou o errado, e aquele que tem consciência dos seus atos. E esse é um dos grandes desafios, como o que angustiava Paulo, porque por mais que nós tenhamos consciência dos valores, aquilo que possibilita, aquilo que é bom, às vezes nós escolhemos fazer o que é errado. Às vezes nós optamos por aquilo que desagrega, por aquilo que não potencializa a nossa convivência. O Platão ilustra esse mesmo problema com uma história. E eu vou contar essa metáfora que às vezes o ouvinte já até conhece, chama o Anel de Giges. Está lá na República do Platão, no livro 2 da República. O Platão conta a seguinte história para ilustrar esse desafio, por que nós somos bons ou por que às vezes nós somos maus nos comportamentos. Segundo Platão, Giges é um pastor, tem um terremoto e nesse terremoto abre uma fenda e Giges, muito curioso, entra nessa fenda e encontra um cadáver. E na mão desse cadáver tem um anel. Giges pega esse anel e coloca e sai e volta para o seu campo para pastorear suas ovelhas. Tem uma reunião dos pastores e Giges, mexendo no anel, ele percebe que quando ele gira o anel para dentro, né, quando ele roda o anel para dentro da mão, ele fica invisível. E quando ele retorna, quando ele gira o anel pro sentido para fora, pro contrário do dedo, ele se torna visível. E ele percebeu que quando ele ficava invisível, as pessoas começavam a falar mal dele. E ele começou a tirar proveito dessa situação. Com essa capacidade de se tornar invisível pelo poder do anel, o Giges consegue ser eleito representante dos sindicatos dos pastores, consegue ir até a Lídia, que é uma cidade, e consegue se tornar, com essa capacidade de se tornar invisível, consegue se tornar o rei da Lídia e trama o assassinato do rei e assume o reinado da Lídia através do anel. Moral da história que o Platão quer mostrar pra gente. Será que eu, Edésio, será que você, será que o nosso ouvinte, se tivesse esse anel, nós seríamos corretos? Será que a nossa condução moral, nós fazemos o que é certo apenas com medo da punição? Porque o Platão quer nos provocar essa reflexão. Giges fez o mal porque ele sabia que não seria punido. E aí a reflexão que nos provoca, essa metáfora nos questiona a nossa hipocrisia, o nosso verniz moral. Nos dizer que nós somos pessoas boas, que nós somos pessoas corretas e o outro não é. E se você fizer uma pergunta muito simples, uma pesquisa muito simples, 99% das pessoas vão dizer, não, se eu pegar o anel, se eu tiver o anel de Giges, eu não serei como ele, eu vou ser correto, eu vou ser ético, porque eu tenho princípios, eu tenho bons valores. Mas na prática, segundo Platão, o que aconteceria é diferente. Todos nós temos essa tendência a fazer o que é errado, porque é muito mais difícil ser ético. Nós temos uma tendência a fazer o que é o equivocado. E aí a provocação que eu trago do anel de Giges por que ser correto? Por que ser ético? E aí qual é o fundamento da nossa vida moral? Porque se nós somos bons, Edésio, apenas com medo da punição ou por receber alguma recompensa, aí não deixa de ser ética e passa de ser uma negociação, passa a ser uma troca. E aí ou se nós somos éticos apenas porque nós acreditamos numa vida além e que essa vida além tem uma recompensa, aí é a grande indagação lá do Ivan Karamazov no Dostoiévski, na obra Os Irmãos Karamazov, que o Ivan, que é o personagem racionalista, questiona: se Deus não existisse, tudo seria permitido. E aí ele tem uma base, uma crença de que nós somos corretos, ou pela recompensa social, ou com medo da punição numa vida além. Então eu acredito que fazer
O bem é um imperativo, é um dever, e nós precisamos sempre buscar, por mais difícil, como eu comecei falando de Paulo, por mais difícil que seja, nós devemos ser diferentes de Giges, mesmo sabendo que existe em cada um de nós a capacidade e a potencialidade de ser como Giges. O Platão diz o seguinte, que muitas pessoas apenas são boas porque elas não conseguem fazer o mal. Porque se elas tivessem oportunidade, também fariam mal, complementando a história do Anel de Giges. E existe um abismo, né, entre o saber o que é certo, como na questão anterior, e fazer de fato o que é o certo. Então são coisas bem diferentes. E seguindo nessa linha, professor, por que quando fazemos o bem, então, nós pensamos nos resultados das nossas ações e não no ato em si? Para responder com argumentos essa pergunta, eu preciso retomar 2 autores do século XVIII. O primeiro autor é o Jeremy Bentham. O Bentham pensa uma teoria ética baseada nas consequências da ação. Segundo ele, o que move a natureza humana são 2 mestres soberanos, lá na obra dele. É o prazer e a dor. Nós buscamos o prazer e fugimos da dor. Esses são os nossos mestres soberanos. E segundo Bentham, uma coisa é ética, uma coisa é boa, quando a ação do Edson, quando a ação do Edésio, quando a ação do nosso querido ouvinte, ela reproduz felicidade para o maior número possível de pessoas. Por exemplo, por que o Edésio, enquanto jornalista, tem que fazer o melhor trabalho possível? Porque com o trabalho bem feito do Edésio, mais pessoas se informam. Por que o Edson, professor, tem que tentar ser um bom professor? Porque com a sua aula você contribui para os alunos, o médico para os seus pacientes, o economista para a economia do país e assim por diante. Todos nós, uma ação é correta, você mensura uma ação pelos resultados que essa ação ocasiona. Então, por exemplo, é sempre uma ética consequencialista. Eu tenho que avaliar a minha ação, os resultados da minha ação. Se a minha ação enquanto Edson é positiva, o resultado dessa ação é moral, é uma ação correta. Então, um exemplo que o próprio Bentham traz. Vamos imaginar que eu sou um comerciante. E aí, se eu quero ter uma boa reputação nos meus negócios, eu devo tratar honestamente e com gentileza os meus clientes. Então eu sei da consequência. Se eu trato mal o meu cliente, provavelmente ele não retornará ao meu estabelecimento. Essa é a lógica consequencialista. Eu faço X porque eu terei Y. Por exemplo, eu sou aluno, eu preciso passar de ano. Para passar de ano, eu preciso estudar. E assim, para ter o salário no fim do mês, eu preciso trabalhar. É sempre então um cálculo. É sempre uma ética do cálculo. No mesmo período, contemporâneo a isso, o Kant, o Immanuel Kant, um alemão, o Bentham é inglês, o Kant é alemão, vai dizer o seguinte: não, Bentham, você está totalmente equivocado. Nós não podemos fazer o certo para ganhar uma recompensa. Ora, o aluno que estuda porque precisa passar de ano, porque ele precisa ir bem no Enem, ele está fazendo apenas o dever dele, não tem nada de bondade nisso, é apenas um cálculo interesseiro. Eu sei que eu vou ter algo em troca. E o Kant propõe, então, uma ética que ele chama de categórica. Por que você deve ser bom, Edésio? Não sei, porque sim. O Kant só fala isso. Porque quando você começa a explicar demais por que você deve ser bom, por que eu fiz uma ação, essa ação deixa de ser boa e passa a ser uma ação também que visa consequências. E aí o Kant tem uma frase clássica que é mais ou menos assim, eu não vou lembrar na íntegra. Age apenas segundo determinado princípio, que na sua opinião deveria ser uma lei universal. Age segundo um determinado princípio, que na sua opinião deveria ser uma lei universal. Traduzindo essa frase, o que aconteceria com o mundo, o que aconteceria com o meu bairro, com o meu município, se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo? Essa é a provocação do Kant. E eu não posso ser bom querendo algo em troca. É nosso dever moral querer algo em troca. Eu não posso fazer algo pensando no resultado da minha ação. Então, por exemplo, hoje é muito comum hoje em dia nas redes sociais, as pessoas que fazem caridade, que fazem uma boa ação, vão divulgar. Talvez por uma questão de transparência, que eu entendo. Mas como diz Jesus, que sua mão direita faça, a sua mão esquerda não saiba. O bem, quando ele é divulgado, a ação ética, quando ela é divulgada, ela deixa de ser ética e passa a ser propaganda. E aí nós acabamos eliminando e matando a ética. E o Kant, para fechar essa reflexão, o Kant é brilhante, porque segundo ele,
uma das sensações mais incríveis do ponto de vista moral que um ser humano pode sentir é o respeito. Eu acredito que você, o nosso ouvinte, também tem aquela pessoa que ela tem como um símbolo moral. Alguém que a gente respeita, alguém que a gente sabe que é uma pessoa boa. Eu tenho uma lista de umas 20 pessoas que eu acho moralmente incríveis e muito melhores do que eu. Segundo Kant, é natural que quando você chega perto de uma pessoa assim, você tem uma reverência natural. E aí ele até brinca. Um rei pode te obrigar a você se curvar perto dele. Mas uma pessoa moralmente boa, a reverência é natural. Por mais que você não queira, o encanto, o respeito aparece. Moral dessa história que o Kant quer dizer. Isso é a própria razão moral, a ética nos dizendo que se aquela pessoa é boa, é sinal que você também pode ser. Porque a razão nunca obriga, nunca te impõe um comportamento que você não seria capaz de fazer. E aí o respeito, e cada vez mais nesse nosso mundo onde nós perdemos um respeito pelas autoridades no modo geral, pelos mais velhos, pelas autoridades no modo geral, é cada vez mais importante resgatar o respeito pelas pessoas. O respeito, essa reverência, para que essas pessoas que servem como exemplo para nós melhore o nosso lado moral e o nosso comportamento como um todo. Ótimo, professor Edson. Agora nós vamos fazer mais uma pausa no nosso programa, vamos para o intervalo, mas é rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e a nossa conversa parte da seguinte pergunta: fazer o bem ainda vale a pena? Por meio de algumas provocações sobre a ética, o professor Edson Kretler dos Santos, professor de filosofia, nos ajuda a responder essa questão. Edson, e dentro do campo familiar, qual seria a relação família e ética? E como podemos contribuir na formação moral dos jovens? Eu iniciei a nossa conversa afirmando que nós somos seres de relação, nós somos seres sociais. E a relação mais incrível e mais fundamental é a nossa relação familiar. Nossos pais, nossos irmãos, esse convívio que nós temos. Ninguém nasce moral, nós nos tornamos pessoas morais. Tem um psicólogo americano, Kohlberg, que faz essa reflexão. Nós aprendemos a nos tornar pessoas moralmente, nós aprendemos a nos comportar, nós aprendemos o que é certo e o que é errado. A família tem um papel central, porque a educação moral acontece primeiramente dentro de casa. É um papel central. E pais e professores, de modo especial aqui os pais, nós somos responsáveis pelos mais jovens. Nós precisamos cuidar dos mais jovens, nós precisamos apontar caminhos e apontar quais valores nós queremos que a nossa sociedade seja pautada. E a educação, e às vezes nesse nosso mundo, onde a educação é delegada apenas para a escola, tem um psiquiatra chamado Issam Itiba, que diz o seguinte, que a educação, a escola, é uma etapa da vida, é transitório, e filho é para sempre. Isso significa que os pais são os primeiros responsáveis por ensinar valores, ensinar desde a infância esse amadurecimento. Mas você poderia se perguntar, mas como fazer isso? É extremamente importante nessa nossa sociedade competitiva, individualista, que nós consigamos ensinar os mais jovens aqui, os pais, de modo pais e professores, eu estou falando mais especificamente aqui para as nossas famílias, ensinar dentro de casa algumas virtudes, como compaixão, generosidade, honestidade, respeito. Isso é papel, primeiramente, da família. Eu acho incrível, Edésio, porque eu sou professor, você também conhece um pouco a realidade da sala de aula. A escola é um lugar incrível, porque nós temos que ensinar respeito, solidariedade, amor ao próximo, limites, e além disso tudo ensinar português, matemática, filosofia e história. Por quê? Porque nós percebemos uma lacuna no processo da família de mostrar limites, de ser esse companheirismo, essa parceria. Às vezes, nesse nosso mundo onde nós não temos o tempo, cronos, para estar com os nossos filhos, nós vamos presenteando, dando coisas. E esquecemos que o maior presente que você pode dar para o seu filho é ser um exemplo. Então, como é que nós fazemos isso, na sua pergunta? Sendo um exemplo como pai.
é comprovado cientificamente que os filhos imitam o comportamento dos pais, seja do ponto de vista positivo, seja negativo. Então, se eu enquanto pai, se eu enquanto mãe, enquanto irmão, sou um bom exemplo, provavelmente o ambiente em que eu vivo, os meus filhos, os mais jovens, as nossas crianças e adolescentes, também terão um comportamento melhor. E é sempre a partir, o melhor ensino é o exemplo. Não são sermões, é o exemplo. Se eu sou um pai que no trânsito eu xingo todo mundo, eu brigo com todo mundo, eu sou ignorante de todo mundo, eu sou grosso, tem grande chance que o seu filho vai reproduzir isso também em casa. Então é nosso papel enquanto adultos, conscientes do nosso papel, é cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, de modo especial a família e também a escola, que é um lugar para fomentar essas virtudes. E falando em virtude, é possível ensinar a virtude? Podemos ensinar alguém a ser uma pessoa melhor? E se é possível, como fazer isso? Em sintonia com essa reflexão, o Platão, lá ele tem um diálogo chamado Mênon, e a pergunta é justamente essa: é possível ensinar a virtude? O Sócrates tenta elaborar uma resposta que dizer que é muito difícil você ensinar a arte da virtude. O que você pode fazer é fazer com que a pessoa reflita sobre os seus comportamentos, mas é muito difícil. Eu gosto mais da fala do Aristóteles. O Aristóteles, que é um discípulo do Platão, disse o seguinte: olha, Platão, eu concordo que é possível sim ensinar a virtude. Nós não nascemos virtuosos, nós nos tornamos pessoas capazes de sermos virtuosos. Da mesma forma que uma planta, que uma semente carrega em si a potência de ser uma árvore, nós carregamos em si a potência de sermos pessoas virtuosas. E aí tem uma frase que eu gosto muito, em sintonia com o tema que eu falei do papel da família e da escola anteriormente, é como fazermos isso. Os gregos diziam que pela repetição, pelo hábito, você se torna uma pessoa boa. Eu só consigo ser um bom tocador de violão tocando violão. Eu só consigo ser um bom leitor lendo. E assim pela repetição, pelo hábito, pela prática. E eu gosto de mais trazendo de forma mais concreta para a nossa realidade esses assuntos. Como fazer isso? Eu acredito pelo exemplo. São Francisco de Assis é um santo que eu gosto muito, porque segundo ele tem uma afirmação que é interessantíssima e relaciona diretamente com a sua pergunta. A frase é a seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Isso significa, voltando na questão anterior, é importante que o exemplo, é importante que nós tenhamos o exemplo. Uma grama de exemplo vale mais do que toneladas de conselhos. É importante que, como você torna pessoas melhores, como você ensina a virtude, sendo uma pessoa virtuosa, para que as pessoas que te vejam, como diz o Kant, vão ter reverência e respeito e vão tentar te imitar. Então seria uma forma mais concreta de ensinar a virtude, embora seja um desafio, porque se fosse muito simples, muito fácil, não existiria crime. É sempre um desafio relacionar essa questão do ensino da virtude. Eu costumo acreditar que é possível sim ensinar a virtude através de bons exemplos. E para concluir essa reflexão, nós mudamos o mundo com nossos exemplos e não com nossas opiniões. É muito comum nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nós ficarmos discussando sobre tudo, sobre um discurso vazio, às vezes até hipócrita. Então abandone isso. Às vezes nós mudamos o mundo com os nossos exemplos e não com as nossas opiniões. Uma grama de exemplo vale muito mais do que tonelada de discurso, de bons conselhos. A sua prática, o seu comportamento enquanto um ser humano honesto, digno, respeitoso, ensina muito mais do que textos belos e postagens vazias, apenas recheadas de hipocrisia para dizer que nós somos bons e os outros não são. Edson, e depois dessa conversa até aqui, eu te faço a pergunta que é o tema do nosso programa: fazer o bem ainda vale a pena? É uma pergunta muito curiosa e muito interessante, Edésio. Eu acredito que sim. O Lavoisier, que é um filósofo do século XVII, dizia o seguinte, do século XVI, dizia o seguinte, que é muito mais fácil ser honesto, é muito mais fácil ser ético, porque segundo ele, uma pessoa ética tem amigos. Quem não é ético, quem é um canalha, só tem cúmplices. Que afirmação interessante do Lavoisier. Quem é ético tem amigos, quem não tem, só tem cúmplices. Para dizer o seguinte, que a vida boa, a vida ética, o comportamento ético,
ele possibilita que as pessoas que te rodeiam estejam interessados realmente em quem você é. Não no que você tem, não nas artimanhas para te beneficiar com a sua companhia. E eu gosto muito também do Sócrates. Eu acredito que os gregos deram algumas contribuições importantes nessa questão da arte do bem viver, na questão da ética. O Sócrates tem a seguinte afirmação, que as pessoas fazem o mal porque elas não conhecem o bem. Parece uma afirmação vazia, mas é profundamente filosófica. As pessoas fazem o mal porque elas não compreenderam a grandeza de ser honesto, a grandeza de ser justo, a grandeza de ser respeitoso, a grandeza de valorizar o outro, a grandeza da generosidade. E, segundo Sócrates, então nós fazemos o mal por ignorância, por não saber como o bem é encantador. Então, de forma direta, acredito que sim, Edésio, vale a pena ser bom. Pensando talvez no Laboessi seria uma resposta, porque aí eu vou ter amigos e não cúmplices ao meu lado. E como conclusão da nossa reflexão, e aí você me permite, aí eu vou ler aqui uma poesia, né, porque eu não, para ser fiel ao texto eu prefiro ler porque é lindo, na minha compreensão. É de uma poetisa portuguesa, Sofia de Melo Andrens. Ela morreu em 2004, é uma autora recente. Ela diz o seguinte: a poesia nos é dada uma vez e quando dizemos que não, ela afasta-se. O amor nos é dado algumas vezes e também, se o recusamos, ele distancia-se de nós. Mas a chance de sermos éticos nos é dada todos os dias. E se a recusamos, teremos de a recusar todos os dias da nossa vida, porque diariamente a justiça e a bondade se avizinham de nós como uma grande possibilidade. E chegando por fim, eu queria que o leitor compreendesse o seguinte, que a ética é uma palavra entendida, nós sabemos o que é o certo e pouco praticada. É um tema muito atual, nós usamos esse tempo todo, ética, falta de ética. Nós compreendemos o que é ética, mas ainda é muito pouco praticada nas nossas ações concretas, no seio familiar, nos nossos negócios. Então, abandonar um pouco o discurso e ir para a prática. Tem uma frase da Madre Teresa que eu acho espetacular, que diz o seguinte: quer mesmo a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. Talvez o mundo melhor, o valor da ética, o valor da moral, de bons comportamentos, de bons princípios, começa no seio da nossa família, amando o nosso próximo, aquele que de fato está do nosso lado. E para concluir, tem uma frase da Anne Frank, que é uma prisioneira do campo de concentração nazista, que foi morta em 1945, que diz o seguinte: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Por mais que o mundo é um mundo de violência, de desprezo, de desigualdade, de egoísmo, de injustiças, de mentiras, de corrupção, apesar de tudo isso, eu acredito na bondade humana e que a ética pode nos salvar, potencializando um comportamento e um convívio melhor para mim, para você, para o ouvinte, para todos nós. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia. E também agradecer ao nosso convidado, o professor Edson. Muito obrigado pela sua participação, por ter falado desse tema tão relevante, tão importante e tão propício para a nossa convivência em grupo, para a nossa convivência em sociedade. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Eu que agradeço, Edésio, é sempre uma honra estar aqui conversando com você, um excelente dia para o nosso ouvinte, um final de semana abençoado, e espero que essas reflexões possam nos tornar pessoas melhores. É para isso que a ética e a moral existem. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.